Eu quero ler os versos 25, 26 e 27 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Veja aí, então, o que temos nesses 3 versos da palavra do Senhor. Efésios 5, versos 25, 26 e 27. Diz assim, então: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Foi o que nós vimos na semana passada. Esse amor de Cristo pela igreja. Mas veja que o texto não para aí. O texto prossegue explicando para a gente agora para quê, por quê, com que propósito Cristo amou a igreja dessa maneira. A primeira resposta está no verso 26. Diz assim: amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, primeiro, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para, segundo, apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora você já sabe qual é a resposta bíblica para essa pergunta. Temos aí 2 respostas na passagem de Efésios 5. E o que faremos hoje, agora pela manhã e logo mais à noite, é olhar primeiro essa primeira resposta do apóstolo Paulo no verso 26. Espero que você entenda que a igreja foi amada por Cristo da maneira como nós vimos na semana passada, para que a igreja fosse santificada, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Primeira resposta, então, é que Cristo amou a igreja para a santificação da igreja. Olha, amados, é muito importante que entendamos a conexão que esse texto está fazendo entre a verdade que vimos na semana passada e aquela que está sendo apresentada para nós nessa manhã. Não existe a menor possibilidade de alguém estar na igreja, fazer parte dela, ter sido amado pelo Senhor Jesus, como nós vimos no verso 25, sem que isso produza santificação. Não existe, à luz desse texto e muitos outros na Escritura, a ideia antibíblica de que alguém pode receber Jesus como Salvador, ser alcançado pelo amor dele, entender a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e parar aí. É impossível que alguém que tenha sido alcançado pelo amor do Senhor Jesus não esteja também inevitavelmente sendo santificado por ele. O que eu quero dizer é o seguinte: nunca, em lugar algum da Escritura, nós devemos alimentar a ideia de que a nossa salvação é uma espécie de seguro de vida contra o inferno.
que a gente está salvo do inferno e que isso é tudo que diz respeito ao cristão. Ele é alguém que tem agora a sua vida condenada, ou melhor, livre da condenação do pecado, e que ele agora tem perdão de pecados, e que tudo que diz respeito a ele é apenas isso. Ele foi justificado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue dele, ele tem agora a herança do céu, e tudo que se pode dizer sobre ele é isso. Não se engane, não há nenhum espaço na Bíblia para que a gente alimente a ideia de que a nossa salvação apenas nos livra do pecado e da sua condenação como um fim em si mesmo. A mesma mensagem que diz que fomos amados por Cristo, a ponto dele ter se entregado por nós, afirma também que esse amor produzirá santificação na vida de quem foi amado por ele. Olha, amados, é importante que a gente entenda que ninguém tem o direito de pensar que foi amado pelo Senhor Jesus de fato e de verdade, se não conhece esse propósito para o qual esse amor foi manifesto a nós. O amor dele não é apenas uma garantia de que estamos livres da condenação do nosso pecado. O amor dele também implica que ele vai produzir santidade na vida daqueles que foram amados por ele. E olha, isso é ensinado na Bíblia de muitas maneiras variadas. A Bíblia gosta sempre de lembrar para a gente que esse amor não termina, não acaba com a libertação da condenação do pecado, mas que ele sempre produz essa santificação, essa purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Querem ver só? Vamos ser breve nisso. Vá, por exemplo, para um texto que é muito claro nesse aspecto. Tito capítulo 2, verso 14. Tito capítulo 2, verso 14. Essa é uma passagem crucial, importantíssima na Bíblia sobre esse aspecto. Preste muito atenção nesse versículo, porque ele vai nos ajudar a entender a conexão que eu estou chamando a sua atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí sobre o amor de Cristo e a conexão que ele tem em termos de propósito para a nossa vida. Veja o verso 13 e 14. Eu leio o verso 13 para você entender a quem o verso 14 se refere. Diz assim, olha: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Estamos agora aguardando a manifestação dele. E olha o que é dito sobre ele em conexão conosco, enquanto seu povo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja, não há espaço na Bíblia para a ideia de que o amor dele nos livra do pecado e ponto final, acabou. Esse amor também tem um propósito muito mais nobre em vista. Ele serve para purificar, para santificar um povo exclusivamente dele, e o texto completa dizendo: esse povo será zeloso de boas obras. Então, olha, acabe com a ideia que você possa ter na sua mente, no seu coração,
de que Cristo não nos ama com propósito algum. Ele nos ama com um propósito muito claro e muito determinado: santificar, separar para si, purificar. Ele tem em vista lavar com água pela palavra aqueles que foram amados por Ele. Por assim dizer, o primeiro passo é o amor que Ele manifestou por nós. O segundo passo é que esse amor tem um propósito, um objetivo. O objetivo é santificar, purificar por meio da lavagem de água pela palavra. Segundo ponto importante é que o ensino que temos aqui é um ensino muito poderoso. Quando o apóstolo está fazendo essa conexão entre o amor e o propósito desse amor, ele está também nos dizendo algo ainda mais surpreendente. O ensino é o seguinte: Cristo pôs o seu coração e a sua vida na igreja. Nós estávamos lá, vestidos nossos trapos imundos, malvados, vis. Éramos tidos por testemunhas de uma vida cheia de pecado, cheia de maldade, sem nenhum temor de Deus diante dos nossos olhos. Vivíamos sem nenhum interesse por Ele. E aí, Ele tomou sobre si os nossos pecados, sofreu o nosso castigo, morreu a nossa morte e nos reconciliou com Deus. Fez isso motivado apenas pelo seu amor. Até porque nós éramos ainda inimigos, ímpios, fracos. Tudo o que ele fez motivado pelo amor. Ele agora livra a igreja da condenação do pecado, porque ele leva sobre si a condenação que é nossa. Mas esse é o elemento novo. Cristo não se satisfaz com isso. Não é tudo o que ele quer fazer pela igreja. Além dele ter amado a igreja a ponto de livrá-la da sua condenação, agora ele também quer que essa igreja seja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma semelhante a isso, mas que seja uma igreja santa e sem defeito. Significa dizer que ele fará e levará avante a obra que ele começou por essa igreja. Significa dizer, amado, que o Senhor Jesus começa amando e se entregando por ela, mas não termina aí. Ele também trabalha pessoalmente, está pessoalmente encarregado do propósito de cumprir os outros passos dessa etapa. E sabe, nós não temos escolha quanto a isso. Não temos escolha. Preste atenção numa coisa. Se você foi amado pelo Senhor Jesus, como é dito para nós no verso 25, Ele vai te santificar. Goste você ou não disso. Aprove você ou não isso, Ele vai te santificar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não tem jeito, não tem chance. Aquele amor que Ele nutriu pela igreja, no verso 25, inevitavelmente levará Ele a também santificar essa igreja.
Isso é verdade não só com relação à igreja toda reunida sobre a face da terra, mas é verdade sobre cada um de nós enquanto parte dessa igreja. Significa dizer, amados, que nós não devemos nos enganar aqui. Se você foi amado pelo Senhor Jesus, Ele santificará você. E olha, Ele estará pessoalmente envolvido com a tarefa de não permitir que você permaneça onde você foi achado. Ele não permitirá que você permaneça como aquela pessoa que vivia no mundo, indiferente a Ele, seduzida pelo pecado, amando os prazeres do mundo. Não. Aonde esse amor chegou, inicia-se também uma vida de santificação. E deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara para o irmão. Jesus tem os seus meios de agir. Ele espera que você e eu nos submetamos a esse processo voluntariamente, né? Pela palavra, pregação, ensino, frequência ao culto, oração, estudo bíblico. Esses são os meios que a graça usa para nos santificar. Todas essas coisas são Jesus usando meios para purificar, para separar, para limpar a sua vida. Agora, você pode ser negligente com relação a tudo isso. Aí eu vou ser muito franco com você enquanto pregador. Ele vai usar meios um pouco mais duros. Talvez uma doença que bata a sua casa. Talvez um emprego que você perca. Talvez algum ente querido que venha a falecer. Pode ser um dos meios que Jesus use para te chamar a atenção. Olha, essa ideia de que Deus não usa aflições e dificuldades para chamar a atenção do seu povo, não é uma mensagem da Bíblia. As pessoas que estão por aí dizendo que cura divina diz que Deus não tem direito de agir dessa maneira com relação ao seu povo, não é verdade. Não é verdade. Sabe o que Hebreus capítulo 12, verso 6 diz para nós? Que Deus disciplina todo mundo que Ele ama. Todo mundo que Ele quer bem, Ele disciplina. Se você não conhece essa disciplina, você não é filho, é bastardo. Então não se engane. Enquanto você ficar lutando com Ele para não ser santificado, Deus vai te lançar por terra e te fazer entender que Ele começou essa obra e vai levá-la avante. Olha, amados, eu conheço a história de uma ovelha minha, membro dessa igreja, que aprendeu isso da maneira mais difícil que existe. Eu não preciso dar nome aos bois, mas você sabe muito bem que quem foi amado por Ele será feito santo. Não se engane, amado. Enquanto eu e você lutarmos contra o Senhor Jesus, Ele vai sempre nos derrubar. No ringue da vida, Ele está imbuído pessoalmente da tarefa de nos santificar. Eu quero deixar claro que esse é um propósito que independe de nós. Resista a Ele e você pagará um alto preço. Resista a Ele e você sentirá as palmadas fortes do Pai Altíssimo sendo usadas no seu caso também. Resista a Ele e você talvez estará trazendo muito sofrimento e muita dor por não ter se submetido voluntariamente a essa santificação. Entenda bem isso. Onde há esse amor, inevitavelmente, Jesus está incumbido da tarefa de santificar também esse povo. Deixa eu agora perder algum tempo e ganhar algum tempo, melhor dizendo, com os termos do texto. Como é que ele leva isso
avante. Como é que ele faz isso acontecer na vida do crente? Como é que ele realiza essa obra? O texto diz: para que a santificasse. Todo mundo sabe o significado desse primeiro termo. Santificar é uma palavra usada na Bíblia de maneiras muito variadas. A Bíblia usa a palavra santificar de maneira muito diferente. Aqui, a ideia principal de santificar é a ideia de separar para si, para o seu uso pessoal. É a ideia de passar a ter posse exclusiva sobre algo e sobre alguém. A gente vê isso muito no Velho Testamento. Por exemplo, aquele monte que Moisés vislumbrou a sarça que ardia e não se consumia, era o Monte Horebe. Você lembra que Deus faz para ele uma promessa: você vai lá e busca o povo, depois vocês vão voltar e vão me adorar nesse monte. Esse monte depois é chamado de Monte Santo do Senhor. Sabe por que é Monte Santo? Não é porque aquele monte tenha sofrido alguma mudança, alguma transformação. Não é que as rochas do monte tenham passado a ser rochas diferentes do que eram. Não havia nenhuma mudança interna naquela montanha. Quando Deus chama aquele monte de Monte Santo, Ele está dizendo assim: olha, esse é o monte que eu escolhi entre um monte de montes que existem por aqui. Eu imagino que naquela região haveriam uma infindável número de montes. Tinha lá o Monte Ababebe, o Monte Hércules, o Monte Elmiro, o Monte Simone. Havia muitos montes lá. E Deus então falou assim: eu quero um desses. E o monte que eu vou escolher é o Monte Horebe. É aqui que eu vou me revelar. É aqui que eu vou falar com vocês. É aqui que vocês vão receber os 10 mandamentos. Mas veja, o monte passou a ser um monte santo porque Deus escolheu aquele monte para si. A ideia aqui é que o Senhor Jesus santifica a igreja, primeiro, porque Ele escolheu a igreja para si. Ele separou a igreja para Ele. Pensando aqui na ideia do romance, é a ideia de um jovem que se enamora por uma jovem. A minha esposa não está aqui essa manhã, e eu posso ficar à vontade para falar sobre isso, né? Você sabe que quando eu conheci a Tânia, eu me enamorei por ela. Aquela baixinha realmente encantou o meu coração. Para sempre. Eu sou dela e ela é minha para sempre. Eu lembro que quando eu a conheci, eu estava num retiro de carnaval. Eu nunca namorei muito não na minha vida, eu tive poucas namoradas. Mas ela me ouviu falando e pregando nesse estudo e ela ficou maravilhada com a minha beleza, né? Ela não está aqui, não vou poder dizer nada. O fato é que a recíproca foi verdadeira. Eu me encantei por ela. E quando isso acontece, o jovem diz assim: essa jovem vai ser minha. Ela é minha e ninguém me tira, me tasca, né? Eu vou fazer de tudo para encantá-la, para enamorá-la, para fazer ela olhar para mim e também se seduzir por mim. O que eu estou dizendo, amados, é que quando a Bíblia usa essa palavra de santificar a igreja, é como se o Senhor Jesus tivesse olhado para nós e se enamorado por nós. E Ele disse para si mesmo: essa gente vai ser minha e ninguém me tasca. Ninguém vai tirar eles das minhas mãos. Eles serão meus, hoje e para sempre. A palavra santificar aqui é primeiro ter a ideia de que Jesus olhou para nós, se encantou por nós, amou a gente e nos separou para ser dele. Agora, a igreja
é a noiva, a esposa, que Jesus escolheu entre tantas milhares para ser sua. Esse é o elemento maravilhoso. Eu e você estamos aqui porque Cristo olhou para nós e nos escolheu. Ele disse: você será meu, você será minha, eu te amo, e agora te separei para mim. Amados, não existe nada mais maravilhoso do que isso. Não existe nada que me faça ter mais coragem para enfrentar a vida, os dilemas, as aflições, os problemas, as dificuldades que eu tenho, do que ter a certeza de que esse mundo, a carne, o diabo, o inferno inteiro, nunca me separarão desse amor. Jesus me escolheu para ser dele e me separou para isso. É assim que você pensa de você, é assim que você deveria pensar de você mesmo. Olha o que 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, diz para nós sobre isso. É um texto maravilhoso. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9. E olha o que o apóstolo diz aí para nós enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, povo dele. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a expressão mais maravilhosa que tem aqui, olha. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos santificou, tornando-nos povo de propriedade exclusiva dele. É isso, por exemplo, que significa a palavra igreja. A palavra igreja são os que foram chamados para fora. Igreja é o conjunto daqueles que sabem uma coisa sobre si mesmos. Eles foram separados pelo Senhor Jesus, amados por Ele, e agora eles são povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora eles fazem parte daqueles que foram separados para pertencerem ao Senhor Jesus. Amado, é assim que você pensa de você mesmo? Você já parou para pensar nisso? De que o Filho eterno de Deus, o príncipe da glória, separou a mim e a você para pertencer a Ele. É isso que Ele fez. É isso que Ele anda fazendo pelos seus. O que a gente tem que guardar em nosso coração no tempo que a gente vive, amados, é que não existe nada que seja comparável ao privilégio de ser membro da Igreja do Senhor Jesus. O mundo quer nos fazer acreditar que o status, a conta bancária gorda, o carro novo na garagem, quer fazer-nos acreditar que estar nas capas de jornal, de revista, é o que importa nessa vida. É isso que faz a pessoa ter objetivo, que dá validade, que dá importância para a vida. Olha, o mundo está redondamente enganado. Porque nada disso se compara a ter conhecimento, consciência de que Cristo nos ama e nos separou para ser dele. Sabe que
Não existe nada, absolutamente nada, que se compare a isso. Ele nos amou para nos separar para si. E eu espero, amado, de verdade, que a tua compreensão de ser membro da igreja faça você levar isso mais a sério na sua própria vida. Sabe por quê? Porque essa é a ideia principal de uma vida de santidade. Quando a gente se casa, a gente não tem mais olhos para ninguém a não ser para nossa esposa, não é? Não tem mais olhos para ser postos em ninguém mais a não ser no marido. Quando a gente se compromete pelos laços do matrimônio, o adultério é algo que deve ser odiado, tratado como um pecado sórdido, malvado, que destrói toda e qualquer confiança. Por isso a Bíblia diz que quando o crente se envolve com o pecado, ele adultera, espiritualmente falando. Porque ele deixa de ter os olhos postos no marido, para ter o seu coração seduzido por amantes. Amado, Cristo é o nosso marido. Foi Ele quem nos chamou para ser dele. E nós pertencemos exclusivamente ao Senhor Jesus. Que Ele nos ajude de verdade a entender cada vez mais e melhor isso em nossas próprias vidas. Amém?